Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o penúltimo estágio da degradação cultural, a animalização da linguagem. A tradição cultural do Ocidente cristão consigna que, segundo a versão bíblica, o mundo foi feito pelo Verbo. São João no Apocalipse fala isso claramente, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus fala, e o homem também. Deus cria o mundo pelo Verbo. E depois de criar o mundo pelo Verbo, chama a Adão e fala a Adão para que nomine as criaturas. Platão contava o célebre caso do Nomotetes, que é o legislador universal, que veio há muito tempo atrás e ensinou aos homens a linguagem. Nós temos também a célebre passagem da Torre de Babel, em que aquela língua universal, que era falada por todos e por todos entendido, rompe-se em um determinado momento da história. A ciência, no que diz respeito à origem da linguagem, portanto, os estudos da filogenia, atestam, e o Prêmio Nobel de Medicina John Eccles, na obra dele O Cérebro e o Eu, John Eccles atesta que o advento da linguagem, biologicamente falando, geneticamente falando, evolutivamente falando, é um mistério. A ciência não sabe explicar o surgimento da linguagem. Não há explicação para isso. E John Eccles coloca que não foi o fato do homem andar vertical, portanto, dele sair do estágio de primata, né, em que andava de quatro, não é a verticalização do andar que faz com que a linguagem apareça. Portanto, o próprio mundo concreto desconhece o surgimento da linguagem. E John Eccles vai além. Ele fala que o advento da linguagem, portanto, a voz, é algo que só pode ser concebido em estreita e íntima conexão com a alma. Isso nos dá uma dimensão de profundidade da voz muito impressionante, porque espiritualmente e dentro da filosofia e dentro das religiões, a voz sempre foi algo absolutamente fundamental em todo o percurso da aquisição do conhecimento e na própria manutenção das estruturas sociais. Ora, o que diferencia o homem dos animais, porque o homem é um animal também, é precisamente a voz, né? Os animais falam, evidentemente, tem um tipo de fala, mas a fala humana é uma fala diferente. Portanto, a voz é seguramente o maior elemento civilizador do mundo. Sem a voz não haveria cultura, não haveria civilização, não haveria toda a construção do conhecimento como nós entendemos, e nem tampouco das relações sociais. Portanto,
qualquer teoria, qualquer ideia, qualquer processo, qualquer proposta que atinja diretamente a voz, por conseguinte a linguagem, não é? É um experimento destruidor de todo o processo civilizacional. Isso é o que nós temos hoje como reflexão para o estudo do artigo de hoje. Nós vamos trazer no nosso programa República um artigo do professor Olavo de Carvalho chamado A Animalização da Linguagem. Esse artigo foi publicado no Diário do Comércio em 6 de maio de 2013. Antes de nós entrarmos no artigo, vamos lembrar também que o Brasil teve um dos maiores professores brasileiros, o professor Pierluigi, que morreu há poucos anos atrás. O professor Pier ensinou qual era a conexão entre a voz e o cérebro. E já se sabe que falar errado, dentro de todos os processos de neuroanatomia e de neurofisiologia, falar errado interfere na mente de quem fala. E mais do que interferir na mente, a desarticulação da linguagem é algo gravíssimo, porque impede que se origine ou que se mantenha um sistema cognitivo. O homem é um animal racional. Ele fala e pensa. Portanto, existe uma conexão direta entre a linguagem, a voz e o pensamento. Não há como desconectar linguagem ou voz do pensamento, da capacidade de raciocínio. Se nós pudéssemos pensar por um momento que possa haver uma sociedade sem linguagem e sem pensamento, vejam vocês que esse mundo é um mundo robótico, não é? É um mundo de meros replicantes, porque o pensamento é aquilo que singulariza cada indivíduo em estreita conexão com a alma dessa pessoa. O mesmo vale para a voz, não é? Muito bem. O que nós estamos assistindo de uma forma bastante acentuada que o século XX nos trouxe? O século XX talvez tenha sido o século das maiores desgraças da humanidade. Não foi a Idade Média, não foi o período romano, não foi nada. Foi o século XX mesmo. Ainda haverão estudos sérios, seríssimos, sobre a grande desgraça que foi o século XX. O século XX, Leonardo Coimbra, o filósofo português Leonardo Coimbra, no início do século XX, alertava que este seria o século do império da técnica, produzindo o vazio das existências. E foi exatamente isso que aconteceu. O século XX é um século que ele foi desconstruindo toda e qualquer ideia de ser humano. E é no surgimento, na esteira, dessa desconstrução do ser humano, que começaram a surgir ideologias absolutamente nefastas e embasadas completamente na destruição do ser humano. O comunismo é uma delas. O marxismo, o leninismo, o socialismo, o nazismo e o fascismo. Todas essas vertentes de um único tronco, de uma única árvore, é o que há de mais nefasto que já pôde ter sido criado no século XX. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a linguagem. O penúltimo estágio da degradação cultural de um povo, segundo o projeto comunista mundial,
é precisamente animalizar a linguagem. Como é que isso é feito? Ora, as palavras significam coisas muito específicas. Eu não posso dizer que uma banana é um abacaxi, porque uma banana não é um abacaxi. Além das palavras significarem coisas, e esse significado não é um significado de dicionário, não é um significado meramente etimológico. Esse significado, ele aponta diretamente para o ser da coisa. Quando a gente pensa na banana, o que faz? Quais são as características? Qual é a essência da banana? O que faz com que a banana exista, venha à existência como banana? Porque quando nós nominamos as coisas, não é? Isso é amor, isso é ódio, isso é branco, isso é negro, isso é uma banana, isso é um carro, isso é um cachorro, é um rio, etc. Quando nós nominamos as coisas e nós articulamos linguagem em cima da nominação das coisas, portanto, as coisas têm que ter um significado preciso. Porque quando eu nomino as coisas e articulo linguagem, falo e penso, eu penso em cima de coisas concretas. Uma banana existe. E não me passa pela cabeça em nenhum momento considerar que ela não existe. Mesmo que a banana venha a desaparecer enquanto espécie, eu posso referir-me a ela daqui a 1000 anos, como estudo de biologia natural, por exemplo. Porque a banana, em um determinado momento, foi um ente concreto. Ela existiu. Um carro não é um ente concreto, no sentido de que ele existe criado pela natureza. Mas ele foi uma criação humana. Então, nós também, daqui a alguns séculos, poderemos falar de carros, né? Porque eles foram criados, eles fizeram parte de um determinado processo histórico. Agora, as coisas que não são criadas pelo homem, portanto, as coisas que existem, sejam elas criadas por Deus, sejam elas criadas através da teoria de Darwin ou do Big Bang, tanto faz, as coisas que fazem parte da natureza, né, são essas coisas que são previamente determinadas pela linguagem. Não é? E o início dessas palavras, portanto, quando é que o discurso foi construído? Todas as culturas, todos os povos remetem sempre a uma origem metafísica da linguagem. Sempre. Mas esse sentido atualmente nos perdeu. Mas o que nos interessa entender aqui é o seguinte: no penúltimo estágio da degradação cultural, do projeto marxista, ele aponta para a perversão da linguagem. Nós já atravessamos este estágio. Nós não estamos mais no penúltimo. Nós já estamos no último mesmo. Como é que é esta animalização da linguagem? A linguagem perde toda a referência aos objetos de experiência. Portanto, faz parte do projeto, uma vez que eu olho para uma banana, eu já não chamo mais a banana de banana. Eu vou passar a identificar a banana com, posso acrescentar a ela uma palavra, banana verde. E depois de acrescentar verde à banana, eu passo a pensar que todas as bananas são da cor verde. E mais à frente eu passo a pensar que não existe banana, só existe o verde. Isso é um tipo, por exemplo, de adulteração da linguagem ou de esvaziamento de conteúdo semântico, né? Esse é um tema bastante complexo, mas ele foi tecido
ao longo de todo o século XX. Então, uma das coisas que nós temos hoje é a linguagem perde toda referência aos objetos de experiência. Todos. Ela não se refere mais a coisas concretas. Isso significa dizer que, embora socialmente nós continuemos falando, nós não falamos mais sobre coisas concretas. O que existe? Existe atualmente, a linguagem transformou-se num conjunto de sinais de reconhecimento grupal. Significa que hoje em dia, se você falar e o seu grupo não reconhecer o que você fala, é como se você não tivesse voz. Esse é um dos sinais, dos efeitos colaterais desta animalização da linguagem, né? O que as pessoas dizem já não tem mais nada a ver com fatos, com coisas, com entes, com seres do mundo objetivo. Hoje o que as pessoas falam expressa simplesmente o reflexo mesmo de simpatia ou de antipatia de grupos específicos. E o que você fala, este grupo o identifica através da sua fala imediatamente como você está dentro ou você está fora. Você está dentro ou você está fora será exatamente relativo ao fato do indivíduo concordar ou discordar do que você está falando, né? Isso não significa que o ouvinte reflete sobre o que você falou. Muito pelo contrário. Ele não está refletindo absolutamente nada sobre o que você falou. Porque já foi construído um código de novilíngua que faz com que os grupos sejam superiores aos seres humanos. Antigamente, quando uma pessoa falava, era a pessoa que estava falando. A pessoa individual, como pessoa humana, como ser humano. Atualmente isto não existe mais. Você não ouve o ser humano. Ele tem que estar enquadrado dentro de um grupo social específico. Vejam vocês a imensa dificuldade que as pessoas atualmente têm de aceitar alguém que não faça parte de grupo, nem de grupo de futebol, nem de grupo de intelectuais, nem de grupo de cerveja, nem de grupo de samba, nem de nada. E geralmente quando aquela pessoa diz-se desvinculada de qualquer grupo, logo já vem em seguida uma explicação psicológica para o desenquadramento e o desequilíbrio psicossocial desse indivíduo. Isso dá uma leve ideia de como o Ocidente já está dominado pelo pensamento comunista. Porque o pensamento comunista é um pensamento de coletivismo. Ele não admite em nenhum momento a individualidade da pessoa. Você só pode pensar em grupo. Todos os trabalhos de universidade, todos os trabalhos de empresa, as empresas foram diminuindo as salas, por exemplo, individuais, e depois elas colocaram as pessoas em baia. Mas baia é baia para cavalo, para vaca, para animal. E atualmente você não tem mais nenhuma separação, e segundo eles o argumento era para otimizar processos, fazer com que as pessoas se relacionassem. Isso tudo é balela, né? Cada vez mais as pessoas são obrigadas a pensar em grupo, a agir em grupo, a fazer coisas em grupo, a se comportar de modo grupal. E tudo aquilo que não está inserido na ideia de grupo passa a ser um pária social. Portanto, quando você se comporta como um ser humano verdadeiro,
você é alçado à categoria de pária social. Não é? Então, o que existe atualmente são comportamentos coletivos. Aliás, existe até a palavra coletivos sociais. O que é um coletivo social, né? Fica difícil de entender. Já desapareceu completamente do horizonte a ideia do ser humano. E as pessoas, quando os outros falam, as pessoas estão simplesmente concordando ou discordando, baseado em sinais de uma identidade coletiva. Por exemplo, se você é do candomblé, você vai ouvir o cara do candomblé. Não porque você esteja prestando atenção no que ele está falando mesmo, nem raciocinando no que ele está falando, mas simplesmente porque existe aquela marca do candomblé. Se você for cristão latino, você vai se identificar com quem for cristão latino. Se você for um cristão bizantino, o latino pode te arguir se você acredita no dogma da Imaculada Conceição de Maria, ou se você acredita no Espírito Santo bizantino e não no Espírito Santo latino. E se você não acreditar no Espírito Santo latino, porque você é bizantino, aquele indivíduo simplesmente passa a te identificar como um inimigo. Se você não gostou das Olimpíadas comunistas e corruptas que o Brasil acabou de sediar, você é um indivíduo completamente insociável. Enfim, o quadro externo social que nós temos hoje é baseado em sinais de uma identidade coletiva, onde esses sinais são automaticamente reconhecidos. Portanto, vejam que nós continuamos falando, mas a linguagem não é humana mais. Porque toda a ideia das regras semânticas que identificavam o ser humano como ser humano já não existem mais. A regra semântica prevalecente na sociedade moderna é a da comunicação animal. Como é que um animal identifica o outro? Pelo cheiro, pela urina, pelas fezes. Vocês vejam que um cachorro sempre vai cheirar o outro, no ânus, por exemplo, porque o ânus é o órgão da identificação, se ele conhece ou se ele não conhece. Então, atualmente, portanto, as pessoas têm, não é uma dificuldade acústica, é porque já não existe mais mesmo as regras semânticas da linguagem humana. E é isto que está tornando o mundo cada vez mais irracível. E isso é uma das explicações, inclusive, pelas quais as pessoas leem os textos, mas elas não interpretam as ideias, porque elas não sabem interpretar as ideias. Elas só conseguem identificar grupos. Então, se você toma Coca-Cola, você é bem aceito no grupo dos tomantes de Coca-Cola. Se você fuma, você é bem aceito no grupo dos fumantes. Se você é apologista da maconha, você é aceito dos apologistas da maconha. Se você é vegetariano verde, você é aceito no grupo dos vegetarianos verdes, e vai por aí afora. Não é? Portanto, o que existe atualmente é um tipo de reconhecimento superficial do mundo. E esse reconhecimento não expressa nada profundamente. Nada. Quando você gosta ou não gosta de uma pessoa, isso é um tipo de dado de realidade.
Mas este dado de realidade não é suficientemente vigoroso para sustentar a conexão do João com o coletivo. Então, o reflexo atual de aprovação ou de repulsa é precisamente o reflexo que foi construído para destruir toda a ideia de individualidade. Porque a individualidade, o que caracteriza o ser humano? O que caracteriza o João? É ele ser ele mesmo, João. O que caracteriza o coletivo? É o João não ser ele mesmo. Ele só pode ser alguma coisa que o coletivo determina que ele seja. O problema é o seguinte: o que é o coletivo? Então, quando o João tem que ser igual a Maria, a José, ao Maurício, a Magda, é baseado em quê? Essa igualdade. É a roupa que define a igualdade? É o carro? É o tênis? É o computador que ele usa? É o fato dele ser um drogado? É o fato dele ser gay? É o fato dele ser negro? O que faz com que João possa ser identificado com um determinado coletivo? Isso é uma forma diametralmente inversa ao início do pensamento do Ocidente cristão. O que faz com que o ser humano seja ser humano é precisamente a singularidade dele. João é João, pronto. E ele não pode ser transformado em outra coisa. Vamos ver o seguinte: essa problemática da questão da individualidade dissolvida na coletividade é perspectivada numa relação entre casais. Por exemplo, você casou. A mulher deseja que o marido deixe de praticar o esporte que ele praticava para ficar com ela. O marido pode até abrir mão daquilo ali por um determinado momento. De um momento em diante, a mulher começa a fazer mais exigências. E ela vai despersonalizando aquele marido. Há pessoas que deixam se despersonalizar e há pessoas que a relação começa a ficar tão ruim e a pessoa não percebe o que está acontecendo, que de um momento em diante o indivíduo pede divórcio, se separa. O inverso acontece também. Quando uma mulher casa e o marido é muito ciumento, autoritário, se a mulher trabalha, ele exige que a mulher fique em casa e vai por aí afora, começa a fazer exigências. O problema dessas exigências é o seguinte: o problema da exigência não é o autoritarismo em si, é a despersonalização. Portanto, aquela pessoa deixa de ser ela mesma e ela passa a ter que ajustar-se ou ajustar o seu temperamento, o seu caráter, o seu sentimento, o seu comportamento, as suas atitudes ao que o outro deseja que ela seja. Isso é a mesma coisa de um pai médico querer que o filho seja médico e o filho quer ser engenheiro, por exemplo. Então, o que o outro deseja é um problema do outro. O outro em nenhum momento pode exigir que numa relação íntima eu abra mão da minha personalidade, sob qualquer pretexto que seja, para ajustar-me ao que aquela pessoa deseja que eu seja. Ora, dito desta forma, nós aceitamos que o outro não pode me dominar. No entanto, nós aceitamos que coletivamente a gente deva perder a nossa personalidade para ajustar-nos ao grupo. A pergunta é o seguinte: se eu não admito que a minha mulher me modifique e que a mulher modifique o marido,
e que os pais não modifiquem os filhos, por que eu vou admitir que o Estado obrigue eu, João, a não ser João? Por que eu vou admitir que a escola só leve em consideração a minha opinião se eu estiver envolvido num grupo? Eis o ponto. Então, o estágio que nós estamos atualmente, ele não será construído no futuro. Ele já existe. O comunismo já conseguiu implementar a animalização da linguagem. Isso significa que toda e qualquer possibilidade de individualidade, portanto, que quando o indivíduo tem uma individualidade, ele é um ser humano. Ele pensa pela cabeça dele, ele ouve os outros. Aliás, ele é o único que consegue ouvir de fato o outro. Ele ouve o outro, mas ele raciocina com a própria cabeça. Ele tem e louva a sua experiência interior. Cada vez mais as pessoas vão se identificando com grupos específicos. Se você é intervencionista, você detesta o monarquista, por exemplo. Se você é monarquista, você detesta o intervencionista. Se você é monarquista ou intervencionista, você detesta o impeachmentista e vai por aí afora. Então, mesmo os supostos grupos que dizem que combatem o comunismo agem dentro da cultura comunista. Não é? Então, o reflexo de aprovação ou de repulsa é cada vez expresso com uma intensidade muito feroz e proíbe claramente a pessoa de ser ela mesma. Então, atualmente, todo mundo tem que fazer parte de um grupo. E automaticamente, quando ele faz parte de um grupo, ele é inimigo do outro. Então, se você se identifica com um grupo gay, você já é inimigo de heterossexual. Se você se identifica com um grupo de negros, você já é inimigo do branco. Se você se identifica com um grupo de feministas, você já é inimiga das mães tradicionais e a favor do aborto. Se você se identifica com maconha, você já é amigo das Farc e inimigo daquele indivíduo que acha que maconha faz mal e vai por aí afora. Se você é vegetariano, você naturalmente já odeia o carnívoro ou olha para o carnívoro como se ele fosse um criminoso. Todo esse estado de espírito já está vivo, funcionando. E ele faz parte do projeto comunista, que é o penúltimo estágio da degradação cultural. Ora, uma vez que está suprimido socialmente a possibilidade do ser humano individualmente ter um sentimento pessoal, um pensamento, um comportamento autêntico, uma vez que a sociedade já estabeleceu isso como regra, você não pode se expressar, você não pode sentir, você não pode fazer nada que diga respeito à sua individualidade. Tudo que você pode fazer, você só o pode fazê-lo mediante um código normativo coletivo. Vamos ver um outro exemplo. A ideia do casamento pressupunha, entre outras coisas, uma ideia de intimidade sexual, não é? E uma ideia de que os seus impulsos sexuais ficavam restritos à sua intimidade. Hoje em dia,
existe uma obrigação frequente de expressar de modo direto e ostensivo os seus impulsos sexuais e, mais do que os seus impulsos, as taras sexuais e as loucuras sexuais. Quem era homossexual há muito tempo atrás tinha uma palavra que falava sair do armário, assumir-se. Hoje em dia, o indivíduo nem pensa se ele vai sair do armário. Aliás, o armário não existe. E foi se criando a ilusão de que isto era para combater o preconceito. Não. Porque isso não foi feito só com o homossexual. Isso foi feito com tudo. Hoje até as crianças são erotizadas com 1 ano de idade, 2 anos de idade. Então, a ideia da expressão direta e ostensiva dos impulsos sexuais, né, os indivíduos mais velhos, de 70, 80 anos, a sociedade colocou na cabeça dessa gente que se o cara não fizer sexo todo dia, ele tem um problema, não é? Ele não vai ser feliz. Portanto, exibir-se despudoradamente em palavras, em gestos, em comportamentos, não é mais um aceno de privacidade. Né? Atualmente é uma obrigação pública. O indivíduo tem que confessar. Antes você confessava para o padre, e se você não era religioso, confessava para sua própria consciência, não é? Se você fez alguma coisa excessiva. Aliás, essa ideia de excesso não existe mais. Não existe mais a ideia de excesso. O indivíduo pode tirar roupa em qualquer lugar, ele pode chegar dentro de uma igreja e tirar roupa, ele pode chegar dentro de um casamento e tirar roupa, ele pode ir, como está agora patrocinado pelo governo federal, produzir uma peça dos macaquinhos em que as pessoas saem futucando ânus umas das outras, exibindo essa futucação, né, coletivamente. Então, entre as questões da perversão, da animalização da linguagem, nós não temos mais ideia de excesso, portanto de volume numérico e qualitativo. Aliás, inverteu-se de tal forma a coisa que quando a mulher ou o homem estão com uma roupa mais ou menos recatada, eles é que estão over, cobertos demais, com pudores demais, ciosos demais da sua intimidade. A pessoa não pode ter intimidade. E a coisa vai longe. Hoje eu estava lendo um artigo que aparentemente não tem nenhuma relação com linguagem e é só aparência. Um artigo que está entrando na moda agora, a cirurgia de castração do homem, portanto tirar o saco escrotal, para que aquela protuberância masculina não fique visível, porque é esteticamente feio. Se essa for a lógica, portanto, nós deveremos também promover a supressão das glândulas mamárias femininas, né? Para que o corpo crie o quê? Um aspecto de androgenia. Isso tudo diz respeito ao encaminhamento da humanidade em direção à hiperciência, que é aquela que vai destruir o ser humano para construir uma outra coisa. Portanto, o que nós temos hoje é uma manifestação generalizada de coletivos, de grupos, que você não sabe de onde que vem aquele pensamento, como é que ele se inseriu ali, de grupos que proíbem que você tenha uma vida
privada. A sua vida tem que ser cada vez mais pública e você tem que cada vez mais se expor publicamente. Porque se você não se expuser, você sofre uma pressão imensa. Né? E mais do que a exposição está automaticamente também, te obriga automaticamente a vincular-se a um grupo. Então não basta que você não tenha intimidade. Você tem que se expor e essa exposição prevê que você adote um grupo, seja ele qual for. Mas entendam que todos os grupos criados, todos, até o momento, são grupos completamente distintos, todos eles com o claro compromisso de destruir a cultura ocidental cristã. Todos esses grupos têm o objetivo de destruir valores, de destruir famílias, de destruir a ideia de ser humano. Você vai defender a sua causa sexual. Você é homossexual, você é gay, é LGBT, não interessa. O indivíduo não é homossexual, ou gay, ou feminazi. É um ser humano. O que ele faz privadamente, dentro da casa dele, deveria ser problema dele, e é. Isto não o torna menos ser humano. Então nós já não discutimos mais o direito inalienável que todo ser humano tem da sua intimidade. Não é isso que está em discussão. Está em discussão que a sua intimidade, seja ela qual for, ela tem que ser exposta publicamente, compartilhada publicamente. Antigamente, inclusive, não muito antigamente, quando os casais trocavam entre si, era o famoso ménage à trois, não é? Agora, troca de casais é uma demanda. Aliás, tem até seriado do GNT sobre isso, e canais importados sobre isso, de troca de casais física. Ainda não falaram que fazem sexo, mas as famílias trocam entre si. Isso não é meramente uma exposição. O Big Brother não é uma exposição da sua intimidade. É um laboratório onde você de fato não tem nenhuma intimidade. Aquilo ali é realmente o projeto de Gramsci. Todo mundo vive num único local, observado por espectadores externos, competem por algo que eles não sabem o que é. Essa competição vai os aniquilando gradativamente, os exterminando, não é? Até que reste um grupo vencedor. Mas entenda que para esse grupo vencer, ele só venceu aniquilando todos os outros. Isso não é meramente um processo autofágico ou competitivo. É um processo de destruição e aniquilamento proposital do diferente. Então, todos os grupamentos existentes atualmente, os chamados grupamentos da diferença, não são movimentos ingênuos, né? Todas as categorias sociológicas que foram criadas nos últimos 100 anos têm o objetivo claro de trazer a desmoralização para o mundo. Então, quando Aristóteles colocava há mais de 3.000 anos atrás que o homem é um animal racional, a linguagem é aquilo que nos diferencia do animal, né? E a linguagem é o elemento mais socializador, mais conformador, sustentador de uma sociedade. Uma vez que eu quebro a linguagem, pronto.
eu quebro de fato a ideia de sociedade. Se eu quebro a linguagem, que é o que me distingue do animal, resta somente o animal. Então hoje os animais bípedes, falantes, só se reconhecem dentro de cores repulsivas das suas castas, separadas em grupo, em sindicato, em comunidade, em coletivo, seja lá o que for. Um dos objetivos do marxismo cultural, nesse sentido, é tornar a linguagem e o ser humano algo tão deformado, conceitualmente falando e ontologicamente falando, que de fato ele não pode existir como indivíduo, como ser pensante isolado. Isso é o que está na base da proposta. Ontologicamente nós somos seres distintos. Mesmo que eu seja um gêmeo univitelino, entre eu e o meu irmão, exceto o corpo, a alma não é a mesma. Não é? Então é curioso, porque os seres humanos não pensam mais sobre isso. Você não aceita que o marido mande em você e o marido não aceita que a mulher mande nele. Mas nós aceitamos passivamente, com a passividade do cordeiro que vai para o abate, que o Estado determine que eu tenho que pertencer a um coletivo e que se eu não pertencer a um coletivo, eu fico inclusive intimidado de falar que não gosto daquele coletivo. Portanto, existe um apelo histérico da identidade grupal. E essa identidade grupal está sufocando a realidade verdadeira do mundo. Um dos sinais da linguagem animal é exatamente isso. Porque os animais é que vivem em grupo. Todos os animais vivem em grupo. O homem nasce, cresce, se desenvolve e morre em sociedade. Em sociedade. Mas a sociedade deste animal, ser humano, não é uma sociedade, na sua raiz, que iniba o ser humano de ser ele. Ora, quando uma sociedade começa a inibir o ser humano de ser ele e passa a investir massivamente, agressivamente, desprezando, marginalizando, né, indivíduos que lutam por ter autonomia, essa sociedade já não funciona mais como sociedade. Ela já é uma ditadura clara. Quando Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo, há muitas décadas atrás, as pessoas não entenderam que nós já estamos vivendo nesse mundo. Isso não é um projeto de futuro. O que o Huxley colocou já está posto e colocado na sociedade. Muito bem. Vamos entender uma outra parcela do que a gente chama da animalização da linguagem. Eu vou ler aqui para vocês duas frases curiosas, uma do George Orwell e outra do Hitler em Mein Kampf. Começando pelo Orwell, em 1984, na obra dele 1984. O objetivo da novilíngua não é apenas oferecer um meio de expressão para a cosmovisão e para os hábitos mentais dos devotos do Ingsoc, mas também
impossibilitar outras formas de pensamento. Tão logo for adotada definitivamente e a antiquilíngua excrescida, qualquer pensamento herético será literalmente impossível, até o limite em que o pensamento depende das palavras. Quando esta for substituída de uma vez por todas, o último vínculo com o passado será eliminado. Hitler. O mais importante sucesso de uma revolução ocorrerá quando uma nova filosofia de vida for ensinada para todos, e, se necessário, mais tarde forçada sobre eles. A principal tarefa da propaganda é ganhar o povo para a nova organização. A segunda é a ruptura do estado de coisas existente, permeando-o com a nova doutrina. Vamos ver o seguinte, vamos voltar a Orwell. O objetivo da novilíngua, portanto, da língua nova, essa novilíngua, vamos entender isso, é aquela língua onde você passa a ser identificado por sinais exteriores, sempre conectados à ideia de um coletivo. Ora, se você está conectado com um coletivo, aquele coletivo expressa um pensamento específico. Se ele expressa um pensamento específico, você é a favor do aborto. Então você só vai conversar com quem é a favor do aborto. O problema, e o Orwell explicou isso muito bem, o problema de quando você se identifica com os sinais do coletivo e passa a raciocinar segundo as regras do marxismo cultural, veja, você lê a palavra, mas você não é capaz mais de raciocinar sobre ela. Você não entende a ideia. Isso significa que toda adesão à proposta do coletivo, do marxismo cultural, tem como efeito colateral, não é nem efeito colateral, tem como consequência direta a impossibilidade de outras formas de pensamento. Se você adota o aborto, você está incapacitado para pensar em outra coisa. E tudo aquilo que não for aborto será considerado um pensamento herético. Portanto, pior. Antigamente, as heresias elas ficavam somente dentro do campo do sagrado, do religioso, do transcendente. Hoje não. O pensamento herético ele não está dentro do campo do religioso, porque inclusive as religiões sofreram esse assalto. Não é? Vejam vocês que há casos, tem um caso célebre que corre pela internet, de um pastor africano. O pastor dizia que tinha uma mão santa e um pênis santo. Portanto, o pastor foi filmado, fotografado, um escândalo absoluto. Portanto, o pastor, para santificar o corpo das devotas, pedia para que as devotas tirassem a roupa, para que ele passasse a mão no seio, etc. Tal, não é? E para santificar o corpo das devotas, o pastor fazia sexo com elas coletivamente na praia. Isso ultrapassa qualquer ideia realmente religiosa. No Brasil, teve casos de indivíduos dentro de igrejas protestantes levando carros importados para serem abençoados dentro das igrejas. Tem aquele caso célebre daquele padre católico que dançava vira dentro da igreja, como uma grandíssima novidade. E vai por aí afora. Tem casos de espíritas que desavergonhadamente vendem a preços altíssimos cirurgias espirituais.
Tem casos de indivíduos que se dizem contactados por extraterrestres, que vendem excursões para encontrar-se com extraterrestres com hora marcada, dia marcado, e vai por aí afora. Quer dizer, a apostasia não é só na igreja. A falta de vergonha, a falta de critério, a destruição de toda a ideia do sagrado e do transcendente está presente de uma forma geral na sociedade. Então, a heresia antigamente, que estava restrita à ideia do social, do religioso, hoje não. O que é considerado herético? Considerado herético é você fazer parte daquela igreja em que um pastor leva um carro para ser abençoado dentro da igreja, e você questionar o pastor e dizer que ele está errado por fazer aquilo. Você questionar o indivíduo porque ele está marcando hora com o extraterrestre e cobrando muito caro aquele ingresso. Então, essas pessoas que pensam e raciocinam minimamente, com uma clareza mínima, elas equiparam-se a se tornar como transformam-se em hereges. Quando a sociedade, isso já não é mais uma perversão, é preciso entender isto com clareza, isso já é uma inversão. E aqui é preciso sempre lembrar o Apocalipse. O Apocalipse falava que precisamente um dos sinais dos tempos seria a inversão dos símbolos. Ou seja, quando você começa a trocar o sol com a lua de lugar. Eu já vi templos maçônicos assim. Os símbolos do sol e da lua estão invertidos, bem como outros. Isso é um desconhecimento? Não, não é. No Brasil existem indivíduos dentro do ramo do candomblé e da umbanda que já criaram uma entidade que chama Destranca-Rua. Você tem o Tranca-Rua, que é uma entidade do panteão dos orixás. Agora você tem alguns indivíduos que já estão incorporando o Destranca-Rua. Já tem indivíduos que estão incorporando o orixá de Nossa Senhora. Quer dizer, a bizarrice, Nossa Senhora, Mãe de Cristo, o orixá Nossa Senhora. Nossa Senhora como Mãe de Cristo é um orixá. Quer dizer, a loucura humana, ela não tem limite mesmo. Não tem limite. Então, herético é aquele indivíduo que entende a loucura, né? E o Krishnamurti tinha uma frase muito curiosa, muito sábia, que ele falava o seguinte: não é sinal de saúde estar ajustado a uma sociedade doente. Então, ao contrário do que te dizem, se você está vendo e ouvindo com clareza o mundo como ele é, não é você que está doente. Tenha certeza disso. É o mundo mesmo. Porque o pensamento da maioria não designa absolutamente nada, porque a maioria sempre esteve errada. Haja visto que, historicamente, são pouquíssimas as cabeças que estão corretas. E essas pouquíssimas cabeças, de século para século, são degoladas, e depois aquelas que diziam que aquelas cabeças estavam erradas vão seguir o que as cabeças que elas diziam que estavam erradas falavam que estava certo. Portanto, essa coisa de que todo mundo está fazendo, bom, todo mundo pode estar fazendo uma grandíssima imbecilidade, e normalmente é assim. Não é diferente disso mesmo. Então, isso é o que o Orwell coloca. Quando você adota uma posição coletiva, você vai esquecer a verdade.
E tudo aquilo que é a verdade será o herético. Essa é uma forma extremamente eficiente de você romper com o passado. Então os comunistas descobriram que era muito mais eficiente você romper com o passado indiretamente do que você simplesmente tomar o poder e matar todo mundo. E o Hitler, no Mein Kampf, portanto, fala que este pensamento coletivo ele foi construído pela propaganda. Foi construído. E de tal forma que, se você não aceitar aquela propaganda, ele fala que é preciso que você imponha a propaganda. De modo que, se você não apoia o LGBT, você será constrangido e criminalizado. Porque isso tornou-se uma nova doutrina. Então, todas as novas doutrinas criadas, da liberalização excessiva, seja ela em que terreno for, são doutrinas, todas elas para desfigurar a cultura ocidental cristã, sem sombra de dúvidas. Né? Uma outra questão que nós vemos, essa Olimpíada maldita, comunista, acabou de acabar. O que nós vimos nessas Olimpíadas e o que nós estamos vendo no Brasil desde o período do chamado movimento modernista de 1922. Desde o momento que o Brasil desvinculou-se da língua portuguesa, né, do português falado em Portugal, desde o momento que o Brasil desvinculou-se de Portugal, no século XX, hein? O Império já tinha acabado há algum tempo. Começou de lá para cá um declínio, talvez em um programa específico a gente fale sobre isso. Um declínio impressionante. Uma das coisas que nós vemos hoje, que é estimulado pelos governos na esfera federal, estadual e municipal, é as pessoas falarem errado. Né? E foi sendo construído gradativamente uma ideia de que você tem dois tipos de português. Você tem uma norma culta e um linguajar popular. O linguajar popular é tido como um linguajar sem preconceitos, como linguajar politicamente correto, e a norma culta é tida como um português muito bem falado, muito bem postado, mas dominado e articulado por indivíduos pedantes, preconceituosos, malignos e malévolos. Ora, há 30, 40 anos atrás, o linguajar popular existente não tinha a menor semelhança com o linguajar popular sem preconceitos de hoje. Se nós ainda formos para o interior, nós vamos ver que o povo verdadeiro, que nunca teve acesso à escola, nunca foi alfabetizado, fala um português impecável, em todos os sentidos. As pessoas não falam palavrões, as pessoas não são cínicas, as pessoas não têm aquele grau de futilidade absoluto. As pessoas falam de uma forma educada, recebem de uma forma educada. Então não há a menor semelhança entre o linguajar popular atual, que é grotesco, feio, desenchabido, né, com o linguajar popular real. Mas criou-se a ideia, portanto, de que a fala do traficante, do drogado, do bandido, né, de tudo aquilo que existe de ruim e de mal ontologicamente no mundo, é o correto. Juntamente com isso, foi sendo imposto a língua do politicamente correto.
Ora, o que resultou disto? Inúmeras consequências. Uma dessas consequências foi uma censura a autores renomados da literatura nacional brasileira. Como, por exemplo, atualmente tem inúmeros mentecaptos intelectuais, inclusive ministros do PT e as seclas desses comunistas todos, dizendo que o Monteiro Lobato é um indivíduo que tem que ser criminalizado e tirado dos currículos escolares, porque o Monteiro Lobato é racista. Mas isso não aconteceu só com o Monteiro Lobato, não. Vocês estão achando que o problema é só em português? Não. Esse maldito politicamente correto foi inserido no mundo inteiro. Em inglês, por exemplo, eles retiraram as novas edições da obra de Mark Twain. As palavras negro foram retiradas, bem como a palavra índio, porque é considerado ofensivo aos negros e aos índios. Ora, quando o Mark Twain colocou aquilo naquela época, não havia nada de racista. E essas palavras negro foi substituído por slave, por escravo. Veja, negro não é necessariamente escravo. Portanto, não se trata mais da tradução correta da palavra e nem do esvaziamento do conteúdo semântico da palavra. É outra coisa. E o fato de você apagar a palavra negro muda o dado de realidade de que um dia existiu negro e de que continuará existindo negros? Claro que não. Isso não cria nenhum esclarecimento racial, não apaga da história da humanidade o legado da escravidão, não destrói a discriminação racial. O que o mercado editorial consegue com isso? Tudo aquilo que eles conseguem criar é uma aversão à história e à reflexão histórica. Na documentação portuguesa, por exemplo, nós temos inúmeros documentos em que a coroa portuguesa, e inclusive os templários, referiam-se à palavra negro, não como significado de raça, mas como cor de pele. O negro tal, por exemplo, um dos cartógrafos mais famosos que trabalhou para a coroa portuguesa e foi um grande funcionário da Ordem de Cristo, portanto os templários, foi precisamente Pedro Reinel, que era um negro mesmo. Então, quando se falava negro, era para definir. Eles tinham a mesma palavra para branco, para vermelho, para amarelo. Aquilo não era um insulto naquela época, né? Ora, o negro é negro ou não é? Claro que é. O branco é branco ou não é? É evidente que é. Então, que loucura é essa? Isso não se trata de alterar a palavra para combater o legado da escravidão. A palavra não tem nada a ver com a escravidão em si, não é? Já a mesma coisa eu falar, eu não posso falar em maçã, vou combater a maçã, porque as macieiras são responsáveis pelas pragas dos pomares. Bom, então essa é a razão pela qual o politicamente correto foi censurando coisas. A censura começa colocando o critério de raça onde ele nunca existiu. Quando Monteiro Lobato, portanto, a Tia Anastácia é uma negra, não é? Existe, muito pelo contrário, uma diversidade cultural. Você tem todo um folclore dentro da obra do Monteiro Lobato, né?
Tem uma parte de Anastácia, a maior quituteira do mundo. Agora, ser quituteira transformou-se, por exemplo, que a cozinha transformou-se, né? Primeiro eles transformaram a cozinha e a atividade das mulheres na cozinha como algo abominável. Então agora só pode ser legal a cozinha do Alex Atala, né? A cozinha gastronômica. A cozinha gastronômica não é cozinha de família, são coisas completamente distintas. Cozinha tradicional é uma coisa, cozinha de gastronomia, de restaurante, de larga escala é outra coisa completamente diferente. E uma comida de casa não será nunca uma comida gastronômica, né? Porque a comida gastronômica ela tem um padrão internacional de reconhecimento. Se você comer um ovo feito no Brasil, pela escola tal francesa, se você for na França, na Inglaterra, qualquer lugar do mundo, você vai comer o mesmo ovo. Isso é padrão internacional. O padrão internacional é a comunização da comida a nível internacional. Porque uma das coisas que singulariza os povos é também a comida. A comida japonesa não tem nenhuma relação com a chinesa, por exemplo. Não tem nenhuma relação com a tailandesa. E todos eles têm o olho puxado. A comida portuguesa não tem nenhuma relação com a comida espanhola. Que por sua vez não tem nenhuma relação com a comida mexicana ou com a comida argentina. Assim como nós temos alguns pratos da culinária portuguesa, né? E alguns pratos da tradição indígena e africana. Mas o Brasil desenvolveu uma outra culinária. Enfim, então a tia Anastácia, a melhor quituteira do mundo, tem uma passagem que ela está vendo a onça chegar perto e ela trepa na árvore rapidamente igual um macaco. Isso é o Monteiro Lobato falando, né? Os esquerdopatas, esquizofrênicos, psicopatas dizem que isso é politicamente inaceitável, porque a tia Anastácia, que é uma negra, foi comparado com um macaco. E é curioso porque certamente esse não deve ter sido o pensamento que norteou Monteiro Lobato. Por quê? Por uma razão muito simples. O macaco é um animal agilíssimo dentro das árvores. Então, quando a onça está vindo e a tia Anastácia trepa rapidamente numa árvore para se salvar, com uma agilidade de macaco, o que estava em pauta não é porque ela era preta e o macaco é preto. Mas esses comunistas psicopatas transformam tudo em raça. E segundo o critério de raça, não existe raça. Claro que existe. Claro que existe, sempre existiu. Não há raças com mais habilidades do que as outras, mas é claro que tem. O camarada que mora, o esquimó, já tem a sua estrutura fisiológica completamente adaptada a um frio de 40 graus abaixo de zero. O europeu não pode conviver no deserto, não pode conviver no Brasil com 50 graus. Os corpos têm procedimentos diferentes de acordo com o habitat deles. Isso vale para qualquer bicho. Por que não vai valer para o bicho humano? Os negros têm as narinas mais abertas. Por quê? Meu Deus do céu, por uma questão evolutiva. Isso é biológico. A África tem pouco ar, não é? Então as narinas acabam se dilatando, evolutivamente falando, para você ter uma entrada de ar maior, uma superfície. Essa é a razão. Não vai dizer que o ambiente não determina, mas é claro que determina. Mas senão todos os peixes andariam, não é? Não teria nenhum problema.
Então, o que acontece é que o politicamente correto foi impedindo as pessoas, como Hitler colocava, né? E Orwell também, vai chegar um momento que elas não vão se lembrar mais do que é o verdadeiro. E elas só vão replicar aquilo que a nova língua deseja que ela replique. O século XX foi criando, portanto, foi destruindo, em primeiro lugar, não permitindo que indivíduos que escrevem pela norma culta, aliás, criar esse termo, norma culta, isso é uma construção exclusiva do século XX também, né? Começaram a não disponibilizar mais, dentro do mercado editorial, autores que falam e escrevem muitíssimo bem o português. Chegou ao ponto absurdo do brasileiro, por exemplo, recusar-se a ler qualquer livro escrito no português de Portugal. Porque, evidentemente, o que se fala e se escreve hoje no Brasil é uma bizarrice. É uma língua completamente adulterada, depauperada, empobrecida, feia mesmo. Com um acordo ortográfico, então, a coisa realmente vai para as calendas da história. Então você já não tem autores, você não tem referencial de autor que escreve bem, e, portanto, que pensa bem. E passam a ser adotados todos aqueles autores que estão entre a mediocridade e a demência. Os indivíduos não conseguem escrever um único parágrafo sem ter 3 erros de português. E esses são os novos parâmetros, porque é preciso estimular a linguagem sem preconceitos. Desde quando a linguagem em si tem preconceito? A linguagem é uma pessoa? Então não existe essa coisa de que a linguagem tem preconceito. Você usa e dispõe das palavras como você bem entende. O Casanova, que foi considerado um dos maiores devassos do mundo, não há um único palavrão, um único insulto na obra de Casanova. Um único. Quando o indivíduo consegue escrever só falando palavrão, é porque ele não tem repertório intelectual. Ele é um burro mesmo. E isso é o que domina atualmente os livros que entram nos bancos escolares e que são aceitos pelo MEC. E o pressuposto disso é o linguajar popular, né? Onde esse linguajar popular vem carregado, não é de neologismo, não. Ele vem carregado de coisas grotescas. Então, o preconceito linguístico é curioso, porque o preconceito linguístico é aquilo. Quem é que manda mais? Hoje em dia, todo mundo tem que falar de forma popular, né? Entenda, esse popular não era o popular de 40 anos atrás, não. O popular aqui é o jargão da favela, do funk, da periferia, do banditismo, de tudo aquilo que existe de ruim, de mal e de feio. Aliás, a primeira coisa que os políticos fizeram foi suprimir a palavra favela e criou a palavra comunidade. Que comunidade dá uma aparência de certa ordem, não é favela mesmo. Não existe saneamento, não existe cuidado, é dominado pelo tráfico, é abandonado pelo governo. É favela mesmo. O termo correto é esse, porque isso dá a dimensão social da tragédia e do descaso dos políticos com o povo, né? Voltando à ideia do politicamente correto e do preconceito linguístico, o branco não pode falar que existe o preto, mas o preto pode falar que existe o branco azedo, o branco homofóbico, e vai por aí afora. Então,
o preconceito, ou a ideia da questão do preconceito linguístico atualmente, ele tem mão única. Todo indivíduo que for considerado uma minoria, ele pode disparar tiros, farpas, aviltamentos, insultos e inverdades sobre aqueles que ele denomina que fazem parte da norma culta. Mas a norma culta não pode falar absolutamente nada. Então existe até, legalmente, interdição ao português correto. O professor não pode mais reprovar o aluno que não fala bem português e não escreve. Portanto, não dá para entender qual é a função da língua portuguesa na escola, porque se o professor não pode reprovar o aluno que erra na gramática, então ele dá aula de gramática para quê? Que se jogue a gramática fora. Mas a pergunta que ninguém se faz é o seguinte: uma vez que o governo federal comunista começa a falar que você não pode corrigir uma prova de português e nem reprovar o aluno que não fala, não escreve, nem lê português, significa que em pouco tempo aquela pessoa não pensa na língua dele e sequer vai falar a língua dele. Então, que língua ele vai falar? Em que língua ele vai escrever? O Brasil adotará uma outra língua? Essa é a pergunta que seriamente nós deveríamos nos fazer. Se tudo legalmente está encaminhando para que exista o desmonte da língua portuguesa, nós falaremos o quê? Ou o objetivo de fato é não falar? Porque uma vez que, voltando ao início do programa, a articulação da linguagem tem conexão direta com a articulação do pensamento. Quando você não fala bem, você não pensa bem. Um homem que não fala e não pensa, ele não tem nenhuma serventia social. Porque todas as pessoas nascem, crescem, desenvolvem e morrem em sociedade. Portanto, todo ser humano tem um papel que cumpre na sociedade, né? Desempenha um papel na sociedade. Mas para desempenhar um papel na sociedade, ele tem que falar e ele tem que pensar. Se ele não fala e não pensa, portanto, nós não temos sociedade mais, não é? É preciso entender o que é a hiperciência, o que é este projeto, né? O politicamente correto, William Lind tinha um termo absolutamente correto, preciso sobre isso. William Lind falava que o politicamente correto é o AIDS intelectual. O AIDS intelectual do mundo, né? Tudo que o politicamente correto toca, né, é aquilo que ele deseja destruir. Tudo. É um Midas invertido. Portanto, tudo aquilo que o politicamente correto toca é aquilo que é aonde ele deseja ocultar a verdade. O que é o politicamente correto? O politicamente correto é nada mais, nada menos do que o marxismo traduzido do econômico para o cultural. O marxismo clássico prega que a história é determinada pela propriedade dos meios de produção. O marxismo cultural diz que a história é explicável pela identificação de grupos definidos por sexo, por raça, por normalidade ou anormalidade sexual, etc, etc. E que determinados grupos têm que ter poder sobre os outros grupos. Então, quando o governo investe maciçamente em grupo de gay, de LGBT, de aborto, de feminista, de sindicato, de negro, de índio,
do que seja. Que a quantidade hoje de grupos ela é tão monumental que a gente não consegue mais definir quais eles são. Qual é o objetivo dos políticos com isso? Isso é precisamente a política do marxismo cultural. O que definia a cultura antigamente? O indivíduo, o ser humano. O marxismo cultural apregoa que a história é identificável pelos grupos. Então nós já vivemos o marxismo de Gramsci, né, há muito tempo e não sabemos, né? Isso começou quando? Com Lula? Não, de jeito nenhum. Mas muito antes, isso tem 50 anos. Agora, tem um marco no Brasil que muito pouca gente esquece, aliás, a maioria das pessoas esquecem. Vamos lembrar dele. Houve um ministro da Educação do governo do Fernando Henrique Cardoso. Em 1994, ele ficou até o Fernando Henrique sair, chamado Paulo Renato Souza. Esse homem, que foi o Fernando Henrique que introduziu todo o projeto do marxismo cultural no Brasil. Estatizou mesmo. Mas antes já havia sido tomada a posse de todos os outros setores. Esse camarada, o Paulo Renato Souza, ele considerava que a revolução cultural deve expropriar, preste atenção a isso, expropriar os homens brancos, heterossexuais e cultos do poder. E deve conceder o poder às minorias, que são os homossexuais, as feministas, os negros, os índios, os quilombolas, etc. As mulheres. Portanto, as mulheres não feministas ou os negros que não são de grupelhos, ou os índios, que também não são de grupelhos, eles são sumariamente rejeitados como formas aberrantes. Então toda mulher heterossexual ela é tão problemática e maligna quanto o homem homossexual. Todo cacique indígena verdadeiro, porque existem muitos, que não são aqueles índios safados e construídos pela mentira, são considerados párias sociais. Todos os negros que não ficam gritando contra branco, fazendo apologia da minoria ou da escravidão, também devem ser rejeitados. Essa ideia foi brilhantemente implantada pelo senhor Paulo Renato Souza no Ministério da Educação. Foi a partir daquele momento, em 1994, que de fato começou a ser amplamente divulgado nos livros escolares a ideia da revolução. Então todo homem branco, heterossexual e culto, independentemente dele ser rico, hein? Você é branco, heterossexual e fala bem a língua portuguesa, você tem que ser banido dos anais da escola. Então a caça às bruxas tem uma data para começar, e ela começa. A língua culta, ou a língua correta, portanto a língua que está em consonância exata com a biologia evolutiva, portanto a língua que está em consonância com a sua interioridade, com o seu eu, com a sua alma, com o seu cérebro, a língua correta passou a ser considerada como uma língua pejorativa, né? E mesmo a Academia Brasileira de Letras, lida com muito dedo, o que é uma vergonha, com relação a essa
subelevação da linguagem popular. Então, hoje, o que eles chamam de linguagem popular é a linguagem errada, é a linguagem inculta, é a linguagem chula, é a linguagem da loucura, é a linguagem da maledicência. A partir do momento que a própria Academia Brasileira de Letras, que diz que foi criada para ser a salvaguarda da língua portuguesa em território nacional, a Academia há muito tempo não cumpre com seu papel. Porque ela está se submetendo há muito tempo a essa autoridade maligna que está vindo das universidades e dos governos em relação à cultura, à verdadeira cultura, porque permite-se que cada vez mais no Brasil os projetos que são aprovados, a linguagem que entra diariamente na televisão. Eu me lembro quando o Michel Temer, no dia da posse dele, usou uma expressão "faloei". Ele próprio observou a plateia e fez um gracejo com a expressão absolutamente impecável e correta. Quer dizer, diante de um país completamente ignorante e analfabeto, um indivíduo que fala português corretamente tem que pedir desculpa porque falou a palavra correta. Isso dá uma ideia exata, de fato, do apagão cognitivo e da submissão aberrante da língua à descultura ou à incultura. Gramsci está muito mais presente no Brasil do que o brasileiro talvez sonhe em pensar. Então, quando um país nega a inteligência e submete integralmente a sua inteligência, coloca autonomia, proíbe a autonomia da inteligência individual, proíbe que esta inteligência individual não busque a verdade. Quando um país chega neste ponto, ele de fato já é uma cultura fossilizada, ele já morreu. Este é o caso do Brasil. O Brasil está neste ponto. Ora, qual é a saída? Lutar para que no país se estabeleça a alta cultura. E não há a menor possibilidade de nós pensarmos em alta cultura sem linguagem, porque a linguagem contém uma filosofia. A linguagem cria uma ordem intelectual e moral. Não é? Não é sem razão o fato de Gramsci ter estudado muito bem as duas culturas, o que a gente chama de cultura erudita e cultura popular. Folclore é cultura erudita, novela é cultura popular. Ao contrário do que te dizem, folclore não é cultura popular. Preste atenção a isso. Folclore é cultura erudita. Assim como os mitos, porque isso fazem parte dos substratos arquetípicos da nação, da cultura simbólica da nação. É cultura erudita. E o funk de periferia e as popozudas é cultura popular, mas não é mais aquela cultura popular que havia 40 anos atrás. Cultura popular de 40 anos atrás, moda de viola, por exemplo. Não é? Cultura popular, Elis Regina, Cascatinha e Ana. Isso era cultura popular. O que a gente tem hoje é uma deformação, usando o mesmo termo, popular. Mas o popular aqui não é o popular do povo, é o popular de grupos sociais.
exatamente consoante Gramsci apregou. Então, o que nós temos hoje são intelectuais empenhados e pagos para criar uma hegemonia intelectual, ampliar conceitos intelectuais de grupos, incutir na cabeça das pessoas. Cada grupo tem uma fala, tem uma linguagem específica, e de tal forma essa linguagem é forte que você, ao falar essa linguagem, você desconsidera a outra. De posse disso, entenda que você é um ser humano individual. Você tem uma alma própria. A sua alma não está submetida e nem pode ser aprisionada a grupo nenhum. Ah, mas e a minha família? Nem a sua família. Porque a sua família não é dona da sua alma. Isso não significa que você deva desrespeitar a sua família. Significa, sim, que você deva ampliar ao máximo o seu direito de ser você mesmo. Portanto, para encerrar, Deus fala e o homem também. Apropie-se da sua língua. Tenha amor à sua língua. Queira falar bem. Queira pensar bem. Porque ao falar e ao pensar bem, o seu desempenho como ser humano na sociedade será inquestionavelmente ampliado. Você é um ser humano. E sob nenhuma circunstância, sob nenhum aspecto, abra mão de ser um ser humano. Nós vamos ficando por aqui. Até a semana que vem, no nosso próximo programa A República. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Um abraço.